Câmara aprova reajuste salarial dos servidores municipais em sessão extraordinária. A importância do ensino religioso na grade curricular das redes de ensino ganha discussão no plenário da Câmara. E ainda, um parque interativo que ensina ciência brincando. É o Parque Experience, no Shopping Pelotas. Essas e outras notícias você confere agora, no Jornal da Câmara, que está começando. Fique com a gente. Olá! Nós começamos o programa de hoje com o resumo do que foi destaque na sessão ordinária desta quarta-feira. É o quadro Fique por Dentro do plenário. Marcos Cunha, do PDT, utilizou a tribuna para lamentar a situação do pronto-socorro de Pelotas em todos os invernos e a insegurança na cidade. Dila Bandeira, do PSDB, lamentou a insegurança e alertou que a população deve evitar de utilizar o celular na rua, já que presenciou alguns furtos. Valdomiro Lima, do PRB, falou sobre a escavação do tanque para a criação de peixes que irão contribuir com diversos moradores da zona rural. A gente fica feliz que faz mais de um ano que a gente vem falando isso aqui na tribuna, vem comentando, e parece que não ia sair nunca a compra dessa reta escavadeira. A verba já estava na conta do município já há vários meses, mas agora foi feito o pregão eletrônico, a prefeitura adquiriu a reta escavadeira e dentro de 30 dias a firma está entregando já a reta escavadeira para iniciar então o trabalho para que o nosso morador da zona rural tenha aí uma nova alternativa de renda para poder sustentar suas famílias. Éder Blanc, do PDT, utilizou a tribuna para relatar as reuniões que tem feito para contribuir com as melhorias para a segurança em Pelotas. Marcos Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, exaltou a importância sobre o debate do decreto que prejudica os pequenos empresários e a população de Pelotas e região. É a mobilização que partiu de Pelotas, tomou conta do estado do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais se mobilizaram em suas regiões e o governo do estado ontem anunciou a suspensão por um ano do decreto. Está suspenso o decreto por um ano graças à mobilização desta casa. É uma vitória desse parlamento, uma vitória do povo mais carente, uma vitória de Pelotas que se mobilizou, foi à luta, foi à Assembleia. Ivan Duarte, também do Partido dos Trabalhadores, utilizou a tribuna para relatar os problemas históricos envolvendo a saúde em Pelotas e questionou sobre qual seria a solução para as demandas. Fernanda Miranda, do PSOL, criticou o plano de carreira dos municipários de Pelotas que pode ser debatido enquanto não se paga o piso. Fabrício Tavares, do PSD, analisou as dificuldades que a saúde enfrenta nesta época do ano, afirmando que as demandas aumentam consideravelmente. Marcos Cunha, do PDT, exaltou a importância de Leonel Brizola e da sua trajetória, afirmando que irá disponibilizar um livro nas redes sociais. A importância do ensino religioso nas redes de escolas públicas e privadas esteve em discussão ontem à noite na Câmara Municipal. Uma audiência pública reuniu líderes religiosos, vereadores e a comunidade. Confira na reportagem. Muita música e dança antecederam as discussões. A audiência pública trouxe um dos mais atuais debates no setor da educação: a presença da disciplina de ensino religioso nos níveis de educação fundamental e médio das redes pública e privada. Nós vemos que hoje em dia a gente vive aí num mundo com tantas dificuldades, com crise de valores muito grande, além de crise econômica, política, financeira, né? Mas eu diria que muito mais uma crise de valores. E o ensino religioso leva os jovens, leva os alunos a refletirem sobre os verdadeiros valores, né? Independentemente de religião. O vereador Enéas Clarindo, do PSDB, também falou sobre a importância de se discutir o tema. Nós, como evangélicos, entendemos que é importantíssimo este conteúdo ser desenvolvido no ensino médio e no ensino fundamental. Não no sentido da religiosidade, mas no sentido da espiritualidade, né? Nós vivemos num mundo onde há inversão de valores e nós precisamos
trazer essa discussão para a sala de aula, para trabalharmos a questão de valores, do caráter cristão, para influenciarmos a nossa sociedade tão carente do caráter cristão. Para o reverendo da Igreja Anglicana, Ramacés Hartwig, a formação do caráter e da conduta das pessoas passa pela questão religiosa. É muito importante, porque a formação do caráter, da conduta das pessoas, com certeza passa pela questão religiosa. Lamentavelmente, não falamos da intransigência, da falta de respeito, porque isso é o que precisa ter. E para que cada um possa exercer o seu direito a ter a sua espiritualidade na sua tradição religiosa, a Igreja Anglicana sempre se sente uma igreja inclusiva. O coordenador do CONER, Conselho do Ensino Religioso, Jorge Fernando Cabral, apontou a necessidade da disciplina nas escolas. Segundo ele, a lei que protege a causa precisa ser cumprida. Nós temos essa finalidade de fazer valer o que está escrito na legislação vigente, né? E ela precisa ser cumprida. Então, há um respaldo legal em torno dessa disciplina e por mais que escolas muitas vezes não ofereçam ou estejam à revelia, mas está resguardada pela lei. A presença do ensino religioso entre as principais disciplinas do atual programa de ensino brasileiro é um tema que vai continuar sendo discutido, até que haja um consenso sobre a necessidade de permanência ou exclusão deste conteúdo dos currículos escolares. A Câmara Municipal aprovou hoje pela manhã a proposta de reajuste salarial dos servidores municipais encaminhada pela Prefeitura. Foi na sessão extraordinária desta quarta-feira. Os dois projetos de lei encaminhados ao Legislativo, que visam o reajuste salarial e o reajuste do Vale Alimentação dos servidores municipais, foram aprovados pelas comissões parlamentares da Câmara e logo em seguida, em uma sessão extraordinária, foram aprovados por unanimidade. De acordo com a proposta, os salários serão reajustados pelo índice do INPC e IBGE, correspondendo a 3% a partir de 1º de maio deste ano, e 1,49% a partir de 1º de dezembro de 2017. Já o Vale Alimentação passa de R$ 200 para R$ 220. O projeto de lei agora será devolvido para o Executivo. A seguir, Parque Interativo no Shopping Pelotas quer ensinar ciência para a criançada misturando aprendizado com diversão. E ainda, Comissão de Saúde da Câmara Municipal visita instalações do Pronto Socorro de Pelotas para verificar a situação de atendimento do local. É depois do intervalo, fique com a gente. Iniciada sua construção em 1878, a Casa do Barão de Cacequi é provavelmente mais um belo legado do arquiteto ítalo-suíço José Isela Merotti, que fez escola em Pelotas no século XIX. O prédio, um dos expoentes do patrimônio histórico pelotense, forma um impressionante e único conjunto arquitetônico com os casarões 2 e 6 no coração da cidade. A casa foi construída para ser residência da família do conselheiro Francisco Antunes Maciel. Em 2006, foi adquirido pela Universidade Federal de Pelotas e hoje concilia dois mundos, dois interesses complementares, o público e o científico. O prédio, considerado por muitos o mais belo do conjunto, foi restaurado pela instituição. Por fora, o visitante vê um rico exemplo da arquitetura eclética praticada em sua época. Por dentro, a atenção é tomada pelos forros em estuque decorativo em relevo, pela luminosidade da clarabóia do hall, a escada em caracol, as escaiolas, os azulejos e pelos acessos ajardinados. A Casa 8, que situa-se na Praça Coronel Pedro Osório, na esquina com a Rua Barão de Putuí, é considerada pelo IFAM com justiça uma das mais belas representações do patrimônio cultural e arquitetônico brasileiro, por ser, provavelmente, o único exemplar de estuques artísticos da região.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O inverno chegou e o primeiro dia da nova estação foi de temperaturas típicas desta época do ano, bem geladas em toda a região. Quem precisou acordar cedo se deparou com muito frio pela frente. Confira como fica o tempo para o fim do dia e para amanhã no gráfico da previsão. Quarta-feira gelada em toda a região. A temperatura mínima ao amanhecer foi de apenas 5 graus. Ao longo do dia, o solzinho ajudou a elevar a temperatura, ficando em torno dos 18 graus. Para amanhã, o predomínio do sol ajuda a esquentar um pouco mais, com mínima de 12 e máxima de 22. A quinta-feira se encerra sem chuva. Que tal aprender ciência brincando? O Shopping Pelotas está recebendo o Experience, um parque interativo para todas as idades, que transmite conhecimento científico e diversão. E a criançada tem aproveitado a atração. Desenvolvido pelos mesmos criadores do Museu do Catavento em São Paulo, o Experience, uma espécie de parque científico, trouxe 20 aparelhos que transmitem conhecimento através da interatividade. O Instituto São Benedito foi uma das escolas recebidas gratuitamente no projeto. As turmas embarcaram no ônibus ansiosas pelo divertimento. Ao chegar, as atenções se voltaram para o instrutor. Entre as atrações mais comentadas está a Windsurst, que reproduz uma máquina eletrostática do século XIX. Foi do arrepio. Do arrepio? Você ficou com o cabelo arrepiado? Uhum. Só deu um pouquinho de cosquinha. Eu gostei também daquele do choque, porque o cabelo fica assim, diferente. Ele arrepia? É. Para a diretora, irmã Julieta Bertuol, a iniciativa ajuda as crianças a despertarem o gosto por áreas do conhecimento, como a física, e a desenvolverem diferentes habilidades. Eu acho muito importante para elas. É uma atividade diferente, né? E para elas é um atrativo ao mesmo tempo. Parece brincadeiras e junto com aquilo que é o importante para a vida delas, saberem alguma coisa sobre essa área, né? Na opinião da professora Magda, mais ações como essa deveriam ser realizadas para incentivar as crianças que muitas vezes não têm a oportunidade de viver estas experiências. Para as crianças é muito importante elas saírem, terem outras experiências além da sala de aula. Elas estão vivenciando, né, a parte científica, o que a gente dá em sala de aula elas estão conseguindo ver agora. Elas vieram com o ônibus, que a gente queria agradecer ao vereador Éder, né, por ter cedido o ônibus e ter oportunizado elas poderem estar aqui agora. Até eu tentei entrar na brincadeira, mas acho que não deu muito certo. O parque estará no shopping até dia 25 de junho, na praça de alimentação, de segunda a sábado, das 2 da tarde às 10 da noite, e aos domingos, das 2 da tarde às 8 da noite. A entrada tem o custo de R$10 por pessoa. Práticas e descobertas que vão ficar na memória de quem mergulhou nesse mundo do conhecimento. Eu gostei bastante daquele que, quando tu gira, ele faz tipo um raio. É muito legal. Relatos de superlotação no pronto-socorro de Pelotas levam vereadores a visitar o local para conferir a situação do atendimento. Acompanhe. A Comissão de Saúde da Câmara e demais vereadores foram fiscalizar durante a manhã de hoje as condições do pronto-socorro municipal. As imagens mostram muitos pacientes no aguardo por leitos. Ao todo, são 40 disponíveis e cerca de 77 pessoas na espera. O pedido dos parlamentares é que o município consiga investir recursos na área da saúde e melhore o atendimento do pronto-socorro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais informações em nossa programação ou através do site e do Facebook da TV Câmara. Até mais!